Vitor, foi uma surpresa muito grande para quem estava acompanhando as pesquisas, né? E o que a gente viu foi que o Donald Trump conseguiu ali atingir um número alto de votos nos estados pêndulo. É isso, né, Leandro? A gente acompanhou, portanto, essa apuração de votos que adentrou a madrugada, acompanhando, inclusive, né, um desânimo por parte dos apoiadores de Kamala Harris, enquanto os votos eram computados e os estados mostravam-se mais vermelhos do que azuis, né? Isso porque havia muita expectativa por parte da campanha de Kamala Harris em torno de alguns desses estados considerados determinantes para que ela fosse vitoriosa. E o que a gente viu, na verdade, foi Donald Trump mostrando uma força muito significativa e, em paralelo, a gente acompanha que houve, de fato, esse voto envergonhado por parte, por exemplo, do eleitorado, tanto mais jovem, né, que naturalmente dizia-se ali que tinha uma tendência a votar na candidatura democrata, quanto das classes mais baixas e da classe trabalhadora. O que a gente percebe, por exemplo, é que a vitória de Donald Trump, por exemplo, ali na região de Detroit, por exemplo, que sempre foi um polo sindical muito significativo, com uma atuação por parte dessas organizações muito voltada também ao Partido Democrata, né? Havia ali uma afeição por parte desse eleitorado em relação ao Partido Democrata, mostra, Leandro, um paralelo que a gente pode fazer com as eleições municipais que a gente viu aqui no Brasil. Isso porque, é claro, vamos colocar em perspectiva aqui que há diferenças gritantes entre o Partido Democrata, aquilo que defende o Partido Democrata, do que, por exemplo, pregam os partidos de esquerda aqui no Brasil. Mas, em paralelo ali, nessa disputa com uma candidatura mais à direita, a gente percebe que a direita vem conseguindo dialogar com um contingente eleitoral significativo, enquanto, por exemplo, o Partido Democrata perdeu essa capacidade de dialogar com certos setores da sociedade, mesmo aqueles que tinham algum tipo de associação direta com a classe trabalhadora nos Estados Unidos. Então, também focando ali exatamente nos votos, por exemplo, de imigrantes e de trabalhadores, mesmo com alguns discursos de Donald Trump que sejam nocivos para essa camada da população, há muitos também que vieram, por exemplo, de Cuba ou da Venezuela, que procuram evitar qualquer tipo de candidatura que se assemelhe ao menos com a palavra esquerda. De novo, reiterando, não é o caso do Partido Democrata. Muitas divergências, muitas diferenças em relação a, por exemplo, partidos de esquerda aqui do país, com aquilo que é considerado o Partido Democrata ou a tendência do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de pensamento econômico e social por parte do Partido Democrata. Mas denota, primeiro, esse voto envergonhado, né? Muitas pessoas que, quando perguntadas, não declararam voto em Donald Trump, mostra, inclusive, uma força significativa por parte do republicano, né? Que, diferentemente de 2016, inclusive, quando foi eleito contra Hillary Clinton, ele ganha os delegados, ganha nos estados, mas naquela ocasião ele tinha perdido pelo voto popular. Ele tinha tido menos votos do que Hillary Clinton nas eleições de 2016, o que, nessa eleição, Donald Trump consegue reverter, portanto, tem uma votação bastante expressiva, o que também dá a ele a maioria na Câmara e no Senado e vai proporcionar, portanto, um governo com muito mais capacidade de fluidez das suas políticas e de implementação de suas políticas com muito menos resistência do que ele teve, por exemplo, no seu primeiro mandato, Leandro.